Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar dos fatores natriuréticos, né, que entram como um dos mecanismos compensadores, né? Aqui a gente fala de três péptidos, né, que é o natriurético auricular, o cerebral e o do tipo C, né? O auricular, ele tende a ser secretado pelas células auriculares mesmo, né? Geralmente vem em resposta desse estiramento do músculo, dessa sobrepressão, desse aumento de pressão na própria aurícula, né? Então vai produzir a natriurese, diurese, perda moderada de potássio na urina, tá? Mas geralmente tende a ser de uma maneira rápida e transitória, tende a se resolver sozinho. Também vai inibir a secreção da renina e da aldosterona, né? Ele atua ali como um próprio antagonista da angiotensina 2 e também vai inibir, vai diminuir a secreção de noradrenalina lá na terminação pré-simpática, beleza? Já falando o do fator natriurético cerebral, ele vem ali de uma resposta ao aumento da pressão do enchimento ventricular, né? O outro ele é uma resposta ao enchimento auricular, aqui é uma resposta ao enchimento do ventrículo, mas aqui os efeitos são similares ao fator natriurético auricular, beleza? Só que o que acontece ainda, por mais que você tenha uma boa ação, falando agora do tipo C, o tipo C ainda não tem uma determinação correta, né, de como ele atua nesse paciente. Então, você suspeita, né, você tem ali níveis elevados em pacientes com insuficiência cardíaca, né, tanto o natriurético auricular, tanto o natriurético cerebral. Bom, falando da endotelina, né, a endotelina ali, são secretadas por células endoteliais, né, que estão presentes no sistema circulatório e são potentes vasoconstritores, então isso aí faz com que estreite o calibre arterial e venoso, né? Então induz a proliferação de célula do músculo liso vascular, faz hipertrofia do miócito também. Então a gente vai ter essa resposta diretamente também lá no próprio miocárdio. E a própria hipertrofia e o remodelamento do miocárdio, que a gente falou bastante na aula passada, né? Lembra que a gente comentou, falou, passa o IECA muitas vezes para evitar o remodelamento do miocárdio, o remodelamento cardíaco. O que acontece, né? O desenvolvimento dessa hipertrofia constitui um dos mecanismos principais por meio de os quais o coração se adapta ao aumento da pós-carga. Então, o remodelamento é uma adaptação a essa sobrecarga de volume dentro da câmara. Beleza? Ou seja, a hipertrofia ventricular melhora o rendimento do coração, mas também representa um fator de risco. Você tem um aumento da morbimortalidade cardíaca, porque você começa a ter uma má ejeção, né? Porque o ventrículo está muito hipertrofiado. Vamos lá então, fisiopatologia, né? Nos casos especiais, o gasto cardíaco pode estar aumentado, principalmente nos pacientes aí que estão anêmicos, né? Síndrome de Beriberi também, no hipertiroídico, no paciente em fibrilação. Só que na maioria dos pacientes, esse gasto cardíaco está diminuído, beleza? Ou seja, esse gasto cardíaco diminuído vai ativar aquela galera lá que vai fazer a compensação. Quando o coração ele é capaz de garantir um gasto cardíaco adequado em repouso, os vasos de resistência mantêm a pressão sistêmica e distribuem o fluxo sanguíneo ao cérebro e ao próprio coração através dos mecanismos neurohumorais de compensação, como são né, no aumento do próprio tono, né, simpático e ativação do sistema renina-angiotensina, beleza? Ou seja, na insuficiência cardíaca foi comprovado, foi observado um aumento da atividade simpática que, consequentemente, faz com que aumente a contratilidade do coração, certo? E essa frequência cardíaca aumenta junto, né, com essa força de contratilidade também,
e vai favorecer a vasoconstrição periférica. No outro lado, você tem uma diminuição da pressão da perfusão renal, que vai aumentar a atividade simpática, né? Vai fazer a redução do aporte de sódio lá para a mácula densa, né? Vai estimular a secreção de renina. A renina ativa o angiotensinogênio, certo? Que é liberado lá pelo fígado. Angiotensina 1. Ou seja, vai ocorrer a conversão pela enzima conversora em angiotensina 2. Vai fazer vasoconstrição e vai fazer a liberação da aldosterona para reter sódio e água, para reter volume, porque o corpo está entendendo o quê? Opa, a insuficiência cardíaca, o camarada está sem volume, vamos segurar a água aqui, beleza? Esse sistema todo se interaciona, né, com o sistema simpático e aumenta o tônus vascular também. Faz a vasoconstrição desse paciente. Só que esse mecanismo ele pode causar um aumento excessivo na pós-carga, por causa da retenção de água e sal. E, consequentemente, o paciente começa a ter alterações eletrolíticas e possíveis arritmias também. E agora falando da vasopressina, né, hormônio hipofisário, ela também é ativada na própria insuficiência cardíaca, né? Ela tem um papel de regular esse aclaramento de água que está livre no corpo, que está livre no sistema, e, consequentemente, reduz a excreção. Ou seja, começa a acontecer aqui a hiposmolaridade, o paciente começa a urinar pouco também. Tá? O paciente começa a urinar pouco e, consequentemente, retém mais água e retém mais sal. Beleza? Vamos lá. Os mecanismos compensadores, né, manifestam no sistema venoso por um aumento da pressão venosa, secundário à hipervolemia, encheu muito de volume o paciente agora, e no sistema arterial pelo aumento da resistência periférica, tá? Que é a vasoconstrição. Para compensar a vasoconstrição devido à ativação simpática e do sistema renina-angiotensina, se estimulam outros hormônios. Aqui a gente começa a falar agora dos péptidos natriuréticos, né? Falamos já dos tipos, né? Então vamos adiantar um pouquinho aqui. E ambos dão lugar à vasodilatação e natriurese. Certinho? Com o tempo, esses mecanismos de compensação, eles pioram a função ventricular. No começo, eles podem ser até benéficos, né? Compensar, tudinho, o paciente dá uma melhorada, mas com o tempo o paciente começa a piorar, tá? Aí você começa a ter efeitos adversos a essa compensação, a esses mecanismos compensatórios aí, que mais fazem mal para o paciente do que bem. Em definitivo, a história natural da insuficiência cardíaca congestiva é de um pioramento progressivo, certinho? Então, a gente tem aqui só mais um exemplo, né, para fazer a manutenção do gasto cardíaco. Sistema renina-angiotensina aldosterona, ativação do sistema nervoso simpático, né? Os próprios péptidos natriuréticos que vão evitar a vasoconstrição, vão tentar fazer uma vasodilatação, né, periférica, mas aí consequentemente faz uma vasodilatação periférica excessiva, tá? Então você tem aqui insuficiência cardíaca no centro, né? E consequentemente você já tem uma redução no gasto cardíaco. Certo? A própria redução do gasto cardíaco vai ativar o sistema nervoso simpático e vai fazer vasoconstrição. A vasoconstrição vai fazer com que reduza ainda mais o gasto cardíaco desse paciente. Beleza? Só que a própria insuficiência cardíaca faz o quê? Pressão de enchimento cardíaco alta. Só que essa pressão de enchimento cardíaco alta também vem lá pela retenção de água e de sódio. Beleza? O que acontece? A ativação do sistema nervoso simpático vai fazer uma reestruturação cardíaca, né? E vai ativar também o mecanismo renina-angiotensina aldosterona.
A angiotensina 2, ela faz mais vasoconstrição. Então você observa que é um ciclo que tem tudo para dar errado aqui nesse paciente. Ela tem tudo para piorar esse paciente. Fatores de risco aí entram como idade, né? Aquele paciente maior a 60, 65 anos. Vai depender do protocolo que você for ter como teu guia, seu protocolo utilizado no Paraguai e no Brasil. Beleza? Cardiopatias isquêmicas, valvopatias, hipertensão arterial sistólica, miocardiopatias prévias já, né? O paciente tabagista, o paciente obeso, portador de diabetes mellitus, o paciente que já tem hipertrofia de ventrículo esquerdo, cardiomegalia, que é aquele aumento da sineta cardíaca, beleza? Paciente que já tem transtorno de ritmo e repolarização, né? Aquele paciente que você faz eletrocardiografia e observa lá algum transtorno de ritmo, algum bloqueio, enfermidade coronária prévia, desde infarto agudo do miocárdio, estenose coronariana, e quadros de anemia. Dentre desses fatores aí que a gente citou, as arritmias, né? A gente entra ali como conceito fisiopatológico, né? A redução do tempo de enchimento ventricular. Então, dependendo essa arritmia, você não tem um enchimento ventricular adequado, beleza? E outro tipo de fator desencadeante também que a gente tem que citar são as infecções. Por que as infecções? Porque esse quadro de insuficiência cardíaca gera quadros de congestão pulmonar, né? Então, a própria congestão pulmonar pode facilitar o desenvolvimento de infecções respiratórias, beleza? Então, você tem ali um pulmão que já está fragilizado ali devido àquela fuga extracelular, né? Está ali enchendo o pulmão. Então, o que acontece? Associação febre, taquicardia, né? O paciente começa a ficar hipóxico, aumenta a demanda metabólica e o paciente não consegue suprir essa demanda metabólica ali por parte da parte respiratória dele, beleza? Como até mesmo a endocardite bacteriana, né? Endocardite, por ela ocasionar uma destruição valvular, né? Uma destruição valvar ali, pode provocar aí um episódio de insuficiência cardíaca aguda. A hipertensão arterial, ela vem ali como uma elevação brusca e excessiva das cifras tensionais, né? No caso que a gente falou lá para trás das emergências hipertensivas, beleza? Muitas vezes essa causa aí, ela vem por uma causa renal, por uma aderência de um tratamento prévio que ele já estava fazendo contra a própria hipertensão arterial, tá? E ela ocasiona, né, mais frequentemente aqui, para levar esse episódio de insuficiência, a hipertrofia ventricular, beleza? Também pode provocar disfunção ventricular grave. E se não tratado, se isso daí passado batido, provavelmente esse paciente, também pela má adesão medicamentosa dele, vai se tornar um paciente cardiopata crônico, né? Insuficiência cardíaca crônica. Episódio de tromboembolia pulmonar. O que acontece? Você tem o gasto cardíaco baixo, né? Então você começa a ter uma estase circulatória. Você começa a ter um baixo fluxo circulatório. Então isso aí favorece a formação de trombos venosos, né? Então você tem ali episódios de trombose venosa pulmonar. Beleza? Bom, anemia. Por que a anemia tem a ver? Como você tem a diminuição de hemácia, você está tendo diminuição de transportadores de oxigênio, né? Que é a hemácia que carrega o oxigênio ali para cima e para baixo. Então você começa a ter um baixo fornecimento para aquela demanda metabólica, né? Então, aquele tecido do miocárdio começa a sofrer
porque não começa a não chegar aquela quantidade de oxigênio necessária, tá? Os AINES podem piorar a função renal, né? Os AINES a gente sabe ali que tem uma atuação direta, ali uma excreção renal direta, então pode agravar a insuficiência cardíaca frente a uma retenção de líquidos. Remédios que possuem ali ação inotrópica, né? Então, como ação inotrópica negativa, né? A gente fala ali o verapamil, desencadeia a insuficiência cardíaca por uma disfunção ventricular grave. Os glucocorticoides também, eles causam retenção de líquido, né? O paciente baixo corticoterapia, o paciente que faz uso de antidepressivo, aquele paciente que está inchado, né? E o próprio paciente infartado também, né? O infarto, ele já gera uma insuficiência cardíaca. Mas o infarto, o paciente não morre, não. O infarto, né? Ele ocorre ali a necrose, sofrimento da musculatura miocárdica até chegar à parada cardiorrespiratória. Precede-se ali algumas etapas, beleza? Então, o paciente infartado, ele cursa com insuficiência cardíaca e, secundariamente, depois lá, um choque cardiogênico, que é o que provavelmente vai levar a um prognóstico pior. Estados circulatórios hipercinéticos, né? Que são aqueles processos febris. O próprio processo febril, ele tende a cursar também com um ataque cardíaco. O paciente tende a fazer taquicardia, né? Frente a infecções. A gravidez, né? Entra como um estado circulatório hipercinético. A tirotoxicose, o aumento de atividades físicas, beleza? Tudo isso aí vai entrar como um estado circulatório hipercinético. Bom, como que pode se apresentar essa insuficiência cardíaca? Ela pode ser aguda ou crônica. Ela aguda é quando ela tem um início rápido, né? Uma piora rápida dos sintomas. Então, ela requer um tratamento urgente. Como assim? É aquela emergência cardiovascular, né? É aquele paciente que tem lá uma hipertensão, um quadro de encefalopatia hipertensiva, né? Aquele paciente infartado. Isso tudo vem ali de insuficiência cardíaca aguda, né? Um quadro agudo. E a insuficiência cardíaca crônica. A crônica, ela já cursa com aumento, ela já cursa ali de um aumento gradativo. É aquele paciente que vem ali de uma valvulopatia, é um paciente já cardiopata, um paciente hipertenso de longa data, né? Aquele paciente que tem uma hipertensão de grau 1 ali, não trata, fica levando ali, e até que se instaura esse quadro de insuficiência cardíaca crônica. Para ele ser um quadro de insuficiência cardíaca aguda, você tem que ter um rápido desenvolvimento da sintomatologia desse paciente, tá? É bem assim, semelhante quando a gente fala lá naquele paciente que chega categorizado naquela emergência hipertensiva, né? Um início brusco daquela sintomatologia e uma sintomatologia mais agressiva. Depende da patologia e depende do tratamento que você vai catalogar o prognóstico desse paciente, tá? O que pode aparecer nesse episódio de insuficiência cardíaca aguda? Edema agudo de pulmão, beleza? O que acontece? Quando você tem uma forma mais grave de insuficiência cardíaca, né, principalmente a insuficiência cardíaca aguda, quando tem essa exacerbação, né, uma exacerbação súbita, você tem ali um aumento muito, muito significativo da pressão capilar pulmonar. Então, tende-se a cursar com edema agudo de pulmão, beleza? O quadro de edema agudo de pulmão, o quadro clássico, ele é inconfundível. O que acontece? Aquele paciente que apresenta ansiedade extrema, beleza? Outra característica, o paciente ele transpira em abundância, o paciente pálido e frio, beleza? O paciente está taquipneico, ele respira muito rápido, tá? Ele tem um drive respiratório acima de 30, beleza?
Você observa tiragem costal no paciente. O paciente, às vezes, ele tosse, uma expectoração que tende a ser rosada, né? É esse paciente. E esse paciente, ele não suporta ficar em decúbito, ele não suporta ficar deitado, tá? Esse paciente, no máximo, você vai manter ele em cabeceira elevada a 45 graus. Você não deita esse paciente. É aquele paciente que ele começa, falando a grosso modo, ele se afoga no próprio líquido, beleza? Ele se afoga com o líquido que está dentro do próprio pulmão dele, que ele mesmo ali produziu. Beleza? Então, esse paciente, você não deita esse paciente, tá? Esse paciente é furosemida nesse companheiro aí, ou é um diurético osmótico, é um manitol, e descomprimir esse paciente aí, drenar fluido desse paciente, beleza? Quais são essas condições predisponentes para esse quadro de edema agudo de pulmão? Primeiro, quando a gente tem uma insuficiência sistólica, né? Uma disfunção lá do ventrículo esquerdo. Também disfunção ventricular diastólica, tá? Bem no ventrículo esquerdo. Também obstrução do trato saído do ventrículo esquerdo, beleza? No caso ali, qualquer tipo de obstrução ventricular, beleza? Estenose mitral. Lembra lá? Estenose mitral, fechamento da válvula mitral, né? E o paciente que tem ali síndrome de Perkin, o paciente que cursa com essa síndrome, Perkin não, né? Pickering. O paciente Pickering, ele é o hipertenso renovascular, beleza? Bem clássico isso daqui. Qual é a clínica que precipita isso daí? Cuidado. O paciente que chega no teu pronto-socorro dispneico, taquicárdico, tiragem costal, tossindo, taquipneia, tá? Aquele paciente que estava dormindo, acordou pela falta de ar, beleza? Abre o olho e já fala: o senhor está tomando o remédio do senhor certinho? Está tomando diurético, beleza? Porque acontece, pode acontecer, aquele vozinho, aquela vozinha tá em casa, acaba o diurético, algum parente ali, algum familiar demora 4, 5 dias para levar o diurético para ele de novo, para ele repor, tá? Então, nesse episódio aí, ele tá tendo uma má perfusão renal, um mal filtrado glomerular, ele pode cursar com esse quadro de edema agudo de pulmão. Então, o paciente que vem de crise hipertensiva, o paciente que vem ali de um infarto agudo de miocárdio, insuficiência aórtica, insuficiência mitral, beleza? É aquele paciente que vem depois de sobrecarga de fluidos. Por isso que, principalmente no trauma, você não passa mais aquele paciente vítima de trauma que chegava com hemorragia, você passava 2, 3, 4 litros de soro fisiológico ou de lactato de Ringer, né? Hoje não, porque você reidratava o paciente, você tirava o paciente do choque hipovolêmico, mas você fazia edema agudo de pulmão no paciente. Então hoje você passa esse soro com o mais absoluto critério possível, beleza? O episódio de insuficiência cardíaca direita, né? Quando a gente tem a falha do lado direito ali do coração, você tem ali uma falha no impulso que vai para essa circulação sistêmica até a circulação pulmonar, beleza? Então o sangue ele fica ali mais retido no sistema venoso sistêmico. É por isso que esse paciente ele vai ter vai apresentar mais para você edema periférico, né? Aquele paciente que vai edemaciar os braços, edemaciar as pernas, ele vai ter hepatomegalia, um inchaço do fígado, o fígado tá inchado, beleza? É aquele paciente que já vem ali de uma insuficiência de válvula tricúspide, o paciente que já vem ali de uma insuficiência de válvula pulmonar, tá? É o paciente que tem infarto no ventrículo direito, né? Miocardiopatia, principalmente insuficiência cardíaca esquerda persistente, beleza? Então essa clínica clássica aqui. Enfermidade pulmonar aguda ou crônica, como a pneumonia grave, a embolia pulmonar ou a hipertensão pulmonar podem produzir insuficiência cardíaca direita, tá? Que se domina corpo pulmonar. Então é esse paciente aqui, ó. Você tem
um paciente com membros inferiores edemaciados, membros superiores edemaciados e hepatomegalia, aquele paciente que está com o fígado inchado, beleza? Daquele paciente que ele está meio cianótico, ele está com a boca meio roxa, ele está com o rosto meio roxo, você observa ingurgitação jugular nesse paciente, né? Você observa a veia jugular dele saltando mesmo, tá? Por quê? Porque está sobrecarregado o sistema venoso está com muito volume dentro, tá? Então a clássica aqui é a ingurgitação jugular. Já na insuficiência cardíaca esquerda, você tem o quê? Incapacidade do lado esquerdo do coração. Só que aqui, lembra que o outro lá era da circulação sistêmica para o pulmão. Aqui já é diferente. Aqui é do pulmão para o sistema. Tá? Aqui já muda a direção do fluxo. Então nós temos aqui, principal causa, infarto, beleza? E algumas miocardiopatias, que é a própria hipertrofia, o paciente que tem ali um coração já hipertrofiado, tá? E aquele paciente que ele tem que manter o tórax ali bem expandido para conseguir respirar bem, beleza? Já é aquele paciente que você tem um pulso prolongado, tá? Então aqui, uma tabelinha bem característica de ambos os lados, tá? E a sintomatologia característica de cada um. Então, na esquerda, quando a insuficiência cardíaca esquerda, você tem edema agudo de pulmão, porque você sobrecarrega o sistema venoso, né? Você tem intolerância ao exercício, o paciente não tolera exercício, beleza? Ele tem dispneia a esforços. Então, o paciente cursa com palpitações, né? Com angina, que é aquela dor precordial. O paciente pode cursar com desmaios, síncope. E aquele paciente que tem extremidade fria. É bem característico. O paciente que tem extremidade fria associada à insuficiência cardíaca esquerda. Já na direita, sim. Não, a síncope seria porque você está com o sistema venoso carregado, né? Então, você começa a ter uma deficiência no sistema arterial. Você tem ali uma redução do nível de oxigênio que está correndo na corrente sanguínea mesmo, devido a uma sobrecarga do sistema venoso. Tá? A obstrução arterial no membro inferior, como que é? Pergunta de novo aí. Sim. Não, se é no membro inferior... Não, se é no membro inferior, não. Se é no membro inferior, vai sofrer aquele membro mesmo ali. Isso, vai sofrer aquele membro. Ele vai necrosar, né? Ele vai começar a ter... Vai perder pulso, né? Você já não vai ter pulso palpável mais naquele membro. Você vai ter uma diminuição ou até mesmo um apagamento do enchimento capilar. Vai sofrer o membro mesmo. Então, vamos lá. Já na direita, lembra lá, ó, é o paciente ascítico, aquele paciente que começa a ter afetações abdominais, né? Órgãos abdominais. Lembra que aqui na direita na esquerda, né? É do sistema para o pulmão e na direita é o contrário. Então você tem aqui, ó, afetação de órgãos abdominais. É o paciente que começa a ter dor no fígado quando ele caminha, quando ele sobe escada. É aquele paciente que começa a apresentar ascite. O que é ascite? Aquele acúmulo de líquido intraabdominal, né? Que você começa a ter barriga d'água. Anasarca, que é o edema generalizado. Lembra lá em Anatopato 1? A gente viu os tipos de edema, né? Então aqui é o paciente anasárquico, né? A gente fala a característica do boneco da Michelin. O paciente é igual aquele bonequinho da Michelin. O paciente não abre nem o olho direito,
tão inchado que ele está. Ele tem edema periorbitário, ele tem... Está todo edemaciado esse paciente. Então, o paciente que tem edema periférico postural, doutor, eu sentar, minhas pernas incham. Beleza? Doutor, não posso viajar com meus pés incham. Tá? Então, aquele paciente... Isso. É aquele paciente que ele tem varizes, né? Pulsáteis, aquelas veias varicosas pulsáteis, e ele tem também aqui refluxo hepatojugular. Você consegue sentir aquele pulso hepático, né? Ali mais ou menos no epigastro do paciente, tá? É um paciente que já tem já tem uma clínica, ele já te apresenta uma sintomatologia hepática também, beleza? Para diferenciar a insuficiência de alto gasto e baixo gasto, como é que a gente faz aqui? Simplesmente pela patologia de base que ele carrega. O que acontece? De acordo com o volume, né? Lembra lá. O paciente que ele tem a insuficiência de alto gasto é aquele paciente que tem... Quando ele de uma forma infrequente, ele precisa ter um volume muito excessivo. É aquele paciente anêmico. É aquele paciente que tem que ter mais volume, né? É aquele paciente que tem um déficit hemático. Beleza? Então, alguma dúvida até agora, gente? Outro paciente é aquele paciente que tem tireotoxicose. O que é isso, doutor? É o paciente que... Vamos lá. A tireotoxicose, vamos falar de uma forma mais simples possível, né? É o paciente hipertiroídico. Beleza? É aquele paciente que apresenta fome excessiva, está sempre fadigado, ele está suando demais, palpitação, tá? A tireotoxicose, geralmente ela vem ali associado ali a um descontrole no hormônio tiroidiano, a produção excessiva, né? É o hipertireoidismo. Depende, tá? Depende, não é aquele negócio. Sim, por causa da tireotoxicose, né? Porque você começa a ter um excesso de produção do hormônio tiroidiano, então você requer um alto gasto metabólico, você precisa de um gasto cardíaco alto. Beleza? Outra coisa aí, ó. Enfermidade de Paget. O que é isso, enfermidade de Paget? Essa enfermidade de Paget vamos lá, é um problema... É uma enfermidade que ela tem muito, assim, uma associabilidade à velhice. Beleza? O que acontece? Você tem ali um impedimento na substituição do tecido ósseo antigo para um tecido ósseo novo. Beleza? Geralmente é assintomático, enfermidade de Paget. Então, é aquele paciente que começa a apresentar deformidade óssea. Aquele osso. É como se fosse uma osteoporose. Beleza? Ele não chega a ser uma osteoporose porque ele não tem uma degradação do tecido ósseo ali. Ele não chega a ter uma osteopenia, né? Isso, ele não diminui massa óssea. Ele apenas não tem
um crescimento de massa óssea novo. Não regenera. Já de baixo gasto, a insuficiência cardíaca de baixo gasto é quando você tem qualquer transtorno que afeta a capacidade do coração de bombear sangue, que é a cardiopatia isquêmica. Beleza? O que é isso? É o paciente ter obstrução coronariana. Beleza? É o clássico infartado. Também. Sim, é um paciente que já te inspira mais preocupação. O quadro clínico é o mesmo, ó, o paciente dispineico, né? Você tem uma falha do ventrículo esquerdo, então você tem todo aquele aquele negócio lá, tá sobrando volume, beleza? O volume está sendo bombeado corretamente. É o paciente ortopneico. O que é isso? É o paciente que deitou, tem falta de ar, tá? Cuidado com esse paciente ortopneico, que ele fala assim, deitor, a hora que eu deito me dá falta de ar. Esse aqui pode estar começando a fazer edema de pulmão, viu? Dispneia paroxística noturna. O que é isso? São episódios de dispneia que acordam o paciente. Aí o paciente, ele levanta, ele dá uma esticada nas pernas, ele deixa as pernas penduradas, aquele volume descende um pouco, dá uma aliviada no tórax dele e acaba a dispneia. Asma cardíaca. Como assim asma cardíaca? O paciente começa a ter broncoespasmo por causa de edema peribronquial. Enche de líquido em volta do brônquio, beleza? Por isso que ele recebe o nome, asma cardíaca. É um broncoespasmo secundário à insuficiência cardíaca, tá? Tosse, nictúria. O paciente, ele deitou, ele começa a urinar. Ele deita, o corpo dele tá em decúbito, equilibra aquela pressão hidrostática, então o rim começa a trabalhar melhor. O filtrado começa a ser melhor, beleza? O paciente sudoreico está suando demais, né? O paciente ali, ele tem vasoconstrição cutânea. Ele tem fadiga. Por que ele tem fadiga? Quando ele começa a fazer algum exercício, alguma coisa, requer um gasto cardíaco maior, requer o consumo metabólico, o coração não está dando conta de mandar aquele fluxo correto. E hepatalgia, porque o paciente começa a ter aquela hepatomegalia congestiva. Beleza? Vamos lá. Aquela dor, aquilo ocorre porque começa a ter uma deficiência do aporte sanguíneo aos tecidos. Como o coração, o paciente pode apresentar angina. Beleza? Ou secundários a sobrecarga retrógrada de líquidos. Então, dispneia, porque acumula líquido no pulmão, né, no interstício pulmonar. Aí eleva a pressão venosa e pressão capilar, que é o cara que já começa a apresentar edema agudo de pulmão. Grandes esforços ou repouso. E toda aquela clínica que a gente já viu. Beleza? Dor no hipocôndrio direito por causa do fígado. Confusão mental, porque começa a ter hipoperfusão cerebral. Tá faltando sangue lá no cérebro. Então o paciente... Oi. Não, a palpação mesmo embaixo do reborde costal direito. Você já vai sentir... Sim, você vai sentir ali fígado... Você já vai palpar o fígado ali. Você sente a borda do fígado perfeitamente. Palpação ali de leve, vai sentir o fígado inchado. O paciente também, ele vai estar com a barriga bem estufadona. Ele vai estar acítico, provavelmente. Já vai estar com acite. Tá? Confusão... Já, dependendo, se já estiver tendo compressão ali, já faz uma paracentese e dá uma drenadinha, né?
O paciente com demência, tá? Começa a apresentar episódios de demência. Pode ser por causa da velhice. Não, não é. Às vezes é por causa da insuficiência cardíaca. Beleza? Respiração de Cheyne-Stokes. O que é respiração de Cheyne-Stokes? O paciente pulsa com apneia, tá? Hiperventilação. Quando respira, ele puxa mesmo, assim, bem profundo. E depois ele cursa com a hipocapnia. Beleza? Pessoal, então hoje a gente vai até aqui. E na próxima aula a gente já vai entrar na parte crônica, né? Na parte de sintomatologia congestiva crônica.